Pessoal, o tema de hoje é serra circular de bancada. O que a NR18 e a NR12 falam sobre esse equipamento? Primeiramente, questão de sinalização. A gente tem que ter quem são os operadores que são autorizados a estar operando esse tipo de equipamento. Além disso, precisamos ter as sinalizações de segurança e temos que ter também próximo à operação um extintor de incêndio do tipo ABC. Aqui a gente coloca esse suporte para que o operador consegue colocar aqui o checklist diário e preenchê-lo antes de começar as atividades, tá? Então, voltando aqui um pouquinho para a serra, vamos direto para o painel aqui de acionamento dele. A gente tem botoeira, liga e desliga, ok, tá adequado. A gente tem uma chave, tá? Que quando o operador se ausenta do posto de trabalho, ele precisa deixar o equipamento desligado para evitar que outra pessoa, outro trabalhador não autorizado opere esse equipamento. E temos aqui a botoeira de emergência também, tá? Acionei o botão de emergência, o meu disco, ele tem que parar em poucos segundos, tá? Se ele continuar rodando, que é o problema que a gente tem em muitas serras de bancada, é porque ele está incorreto. Precisamos ter também a questão do aterramento, tá? Então a gente tem que ter o aterramento da carcaça e a gente precisa ter um aterramento ligado também no motor, tá? Ainda sobre o aterramento. Então fez o aterramento na máquina, precisa chamar um engenheiro eletricista, um eletrotécnico na obra para emitir um laudo de aterramento dessa máquina, para realmente atestar que o aterramento ele está funcionando. A gente está vendo aqui, pessoal, a nossa coifa protetora do disco. Essa coifa, ela tá completamente aqui, ó, regular com relação às MRs. O que a gente tinha antes aqui? A gente tinha essa coifa e a gente precisou fazer essa adequação. Por quê? Essa coifa, ela não protegia completamente o disco de corte que a gente tem aqui. O que a gente precisa ter também? Um item muito importante é a guia de alinhamento, tá? Então eu venho aqui, eu folgo ela, minha guia de alinhamento, e aí eu consigo empurrar para eu fazer o corte, né? O tamanho do corte, o tamanho da peça de madeira que eu vou inserir aqui. Um item que está faltando nessa serra aqui é o empurrador. E para que serve o empurrador? Justamente para quando a madeira está chegando próximo ao disco, o operador não vir com a mão próximo ao disco. Então ele tem um empurrador que também é feito de madeira em obra, a gente recomenda sempre pintar. E aí quando a madeira já está próxima do disco, eu uso o quê? Eu uso o empurrador. Temos que ter também o cutelo divisor. Isso aqui impede o retrocesso da madeira no momento do corte. Também a questão do contrapeso aqui do disco, tá? Tem que estar regulado. E aqui nós temos o que? Justamente a estrutura que vai conduzir toda a pó de serragem do corte das madeiras, né? Para uma caixa coletora que a gente coloca ela bem aqui nesse local, tá? Então aqui a gente tem que fazer uma caixa coletora do pó de serragem, geralmente é feita de madeira, com tampa para evitar que essa serragem vá para o ar, né? E fique dispersa e o operador aspire esse pó de serragem. O item muito importante aqui, essa serra, ela tem dois tipos de regulagem, tá? Ela tem essa primeira regulagem que é da inclinação do disco, então o disco, mexendo ali naquela inclinação, ele faz essa rotação, né? Que a gente não usa muito, a gente sempre usa aqui 90 graus, e a gente tem um outro tipo de ajuste que esse sim é exigido por norma. Esse aqui é o ajuste da altura do disco, então aqui, girando essa manivela, a gente vai alterar aqui a altura desse disco de corte, ele vai ficar mais alto ou ele vai ficar mais baixo. E tem muito importante também, a nossa estrutura e fechamento da serra tem que ser metálico, tá? Então a gente não usa mais fechamento de madeira, o fechamento ele precisa ser metálico. O piso ele tem que ser concretado e nivelado, tá? O piso ele tem que estar nivelado. Aqui a gente aproveitou que a laje já ficou pronta, colocamos a serra aqui, tá? Mas caso esteja no início da obra, precisa-se fazer um piso de concreto para manter a máquina nivelada. Além disso, precisou trabalhar à noite, ó, precisa ter iluminação protegida, blindada. Aqui a gente não tem porque a gente não trabalha à noite, tá? Mas é interessante instalar. A gente tem que ter também, ó, isolamento da área. Então a área de operação da serra, ela tem que estar isolada. E aí, olhem só, questão de documentação dessa máquina. A gente precisa ter o projeto da máquina. Nesse projeto a gente tem que ter o diagrama elétrico da máquina, tá? Do quadro que tiver instalado, da botoeira, do sistema elétrico que a gente tem nessa máquina. A gente precisa fazer todas as adequações e instalar conforme o projeto e chamar um profissional legalmente habilitado, que no caso seria um engenheiro mecânico, um eletrotécnico, alguém da área da mecânica com proficiência nessa área, para fazer o laudo de entrega técnica dessa máquina. E é claro, sem se esquecer da emissão da ART, tá? Se feito por um engenheiro mecânico, a emissão da ART do projeto e do laudo de entrega técnica. E aí, me conta, a serra circular de bancada da sua obra atende a 100% dos requisitos normativos? Eu espero ter contribuído com todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!